Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para essa aula de biologia, tá? Com a turma do primeiro ano do Colégio João 23. Tentei fazer um ambiente bem familiar para vocês. Aqui, ó, embaixo de mim aqui eu coloquei uma foto da escola. Opa, aqui, ó, no meu ladinho, nem sei que lado que aparece aí para vocês, tá? Mas desse lado aqui está a apostila de vocês. Vocês irão pegar ela agora enquanto eu estou falando, para que a gente possa acompanhar. Se você não pegou a apostila ainda, é fácil. Pausa o vídeo, para ele agora. Vai lá, pega a sua apostila, tá? E aí a gente vai seguir a partir de agora aqui. Você vai pegar ela no módulo 3, tá? Bioquímica 2. Deixa eu só reduzir um pouco aqui, que eu acho que eu vou acabar perdendo um pouquinho de espaço. Vou acabar cortando ela aqui um pouco, deixa eu ver. Opa, então, beleza. Deixa eu só conferir enquanto vocês vão pegando o livro. Ó, página 530. Como vai ficar o layout para mim aqui no programa? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, eu vou começar com vocês, tá? A partir da página 530 desse módulo aqui, que é o módulo, eu esqueci, 3, Bioquímica 2, página 530. A gente começa aqui agora. E o tema da aula de hoje vai ser substâncias orgânicas. Eu já havia mandado para vocês um roteiro de estudos, né? Lá no Maestro, dentro da plataforma Plural, para que vocês pudessem se inteirar. Mandei também alguns vídeos, umas videoaulas sobre o assunto. Então, se você fez essa atividade, assistiu aquelas videoaulas e leu o meu roteiro, você já deve estar muito bem familiarizado. Eu agora consegui montar um esquema aqui também, onde a gente vai muito mais fácil conseguir dar conta aqui das nossas aulas. Então, eu vou pegar uma ferramenta aqui de marcação de texto para a gente começar. E aí, então, o tema da aula de hoje será carboidratos. A gente vai falar sobre, na verdade, substâncias orgânicas. Opa, não é bem isso que eu queria, não. Opa, isso sim. Só que não tudo desse jeito, né? Eu queria marcar apenas substâncias orgânicas. Mas a primeira substância orgânica que a gente vai falar aqui será justamente os carboidratos. Deixa eu ver se vai dar certo aqui agora. Foi. Então, vou falar com vocês sobre carboidratos. Então, peguem um livro e vamos lá. E não vou ficar lendo não. Vocês podem ler depois aí. Mas assim, os carboidratos, eles também podem ser chamados de glicídios ou açúcares. E são moléculas compostas, aqui importante, elas têm que ter pelo menos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, façam como eu, marca no seu livro essa partezinha, tá? Para que a gente possa discutir. Os carboidratos, os glicídios, são açúcares, tá? E nem todo açúcar é doce, a gente vai ver isso aqui. E nem todo carboidrato é feito apenas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Existem carboidratos que possuem nitrogênio na sua estrutura, mas ele tem que ter pelo menos carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que, se você recorda da nossa aula presencial na escola, eu defini substância orgânica como aquela que apresenta cadeias de carbono. Então, tem que ter cadeias de carbono, obviamente hidrogênio, e nesse caso aqui, o oxigênio. Existe uma fórmula geral para eles, que é essa aqui, tá? Ou seja, se a gente conseguir colocar aqui um número de carbonos menor do que 7, geralmente entre 3 e 7, nessa fórmula, você vai chegar, sempre que você colocar no lugar de N, o número de carbonos. Então, assim, ó, CH2ON, esse N aqui vai ser o número de carbonos. É claro que eu prefiro usar uma outra fórmula, que seria o CnH2nON. Dessa maneira seria mais fácil. Se você quiser copiar aí, você coloca aí, ó, CN. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, eu acho que sim. Ó, seria C. Aí, pequenininho, meu Deus do céu. Beleza. N. Aí eu venho aqui, ó. H2. Opa, o 2 vai ter que ser subscrito também. 2N. E O maiúsculo. N. Fiz o contrário. Vamos lá, calma aí, galera. Calma aí, nós estamos... Deixa eu ver se eu encontro. Ele continua subscrito? As tecnologias a nosso favor. H2N.
Seria o ON. Eu não estou tendo um pouco de dificuldade aqui, mas eu irei conseguir. Vou fazer o seguinte, apaga e começo de novo. Tudo bem. Aqui eu consigo escrever, mas acho que vocês conseguiram pegar. Senão, eu vou tentar mais uma vez aqui, né? Estão vendo que a gente está aqui, como sempre, na boa vontade, cada vez mais melhorando nossas aulas e tal. Estou encontrando aqui as ferramentas que eu preciso. Aqui, vamos ver se vai dar certo. CN, vou fazer assim, pronto, ó. H2N, ON. Eu acho que se eu fizer assim, eu vou ter mais... Agora vai, que agora eu entendi. Eu tô aprendendo, ó. Ele estava, o subscrito já, CN, H2N, ON. É essa a fórmula dele. Vamos ver se eu vou conseguir. Aê! Não, agora eu vou dar aula com força aqui. Beleza. E o que essa fórmula diz para nós? CN, H2N, ON. N é o número de carbonos. N é o número de carbonos. Essa fórmula vai ser muito usada aqui nos monossacarídeos, tá? Onde N é o número de carbonos. Então imagina só se o N aqui fosse igual a 3. Como ficaria a minha fórmula? Seria C3, H6, O3. Se meu N fosse não igual a 3, mas fosse igual a 4, C4, H 2 vezes 4, 8, O4. Se fosse 6, esse é um carboidrato muito importante, né? Seria C6, H, o dobro de 6, 2 vezes 6, 12, O6. Então, C6H12, O6, quando a gente fala assim, você lembra logo, né, da glicose. E ela é realmente um carboidrato. Então, existe uma fórmula estrutural aqui interessante para a gente conhecer, que eu, com um pouco de dificuldade, eu consegui colocar aqui para vocês. Mas agora eu já aprendi, tá? Então, vamos continuar aqui e entender um pouco dessa substância. Então, assim, com relação ao número de cadeias de carbono, os glicídios podem ser classificados de 3 formas. Então, marcando também aqui, ó, monossacarídeos, disacarídeos, eu vou falar sobre essa palavra daqui a pouco, e polissacarídeos. Então, vamos agora conhecer quem são esses 3 tipos de carboidratos, tá? Monossacarídeos são carboidratos mais simples, formados apenas por uma cadeia de carbono. Eles são pequenininhos. Então, assim, eles são, portanto, não passíveis de sofrer hidrólise, ou seja, se eles forem quebrados por reações químicas com auxílio da molécula de água, eles vão deixar de ser carboidratos. Então, são carboidratos bem pequenos, que tem uma cadeia única, tá, de carbono, bem pequenininhos. Eles têm ali entre 3 e 7 carbonos, tá? E eles não são passíveis de ser quebrados. Podem até ser quebrados, mas quando são quebrados, deixam de ser carboidratos, tá? Então, a gente vai conseguir perceber aqui, ó, também é importante, perceba que os monossacarídeos podem apresentar um número diferente de átomos de carbono em suas cadeias, sendo as trioses com 3, pentoses com 5 e hexoses com 6. Aqui você vai observar muito claro a fórmula que eu tinha dado para vocês, ó. Existem também outros carboidratos, mas esses 3 aqui são os mais importantes. Na verdade, eu vou ser melhor ainda legal com vocês, tá? Para a biologia, as pentoses e as hexoses são os monossacarídeos, deixa eu marcar aqui, mais importantes que tem. Então, o que a gente vai ter aqui? Triose, vou falar só porque está aqui, tá? Você vai observar, olha só, o número de carbonos não é 3? Eu não tenho um 3 aqui? Então, imagina, CN, N é número 3. H 2 vezes 3, 6, O 3. Tá vendo? CN, H2N, ON. Aquela fórmula que eu coloquei aqui em cima para vocês, tá? Se o número de carbonos for 5, ó, C5, H2N, o dobro, 5, O5. Mas eu quero falar com vocês bastante sobre esses 2 tipos de carboidratos. Não que esse não seja importante, claro. Na verdade, essa substância aqui, ó,
essas duas substâncias aqui, o gliceraldeído e a dihidroxicetona, elas aparecem dentro da biologia em uma reação extremamente importante para nós, que é a reação da glicólise. Fora que esse gliceraldeído aparece também em outras estruturas, em outras rotas bioquímicas, como até mesmo na fotossíntese, também em outras, entre outras, a gliconeogênese, ou seja, eles vão ser muito importantes sim, tá? Mas ao longo do ensino médio vocês estarão encontrando esses caras aqui com uma certa frequência, tá? Então, cujos derivados são conhecidos como ácido lático, ácido pirúvico. Então, enfim, eles são muito importantes para o nosso metabolismo. Mas, então aqui, ó, 2 exemplos de triose. Então, as trioses são importantes sim. Mas agora, eu quero que você se ligue muito na pentose e mais ainda nas exoses. Então, quem são as pentoses? As pentoses, existem 2 pentoses muito importantes na biologia. Eu não vou nem marcar isso aqui, vou marcar logo as 2 pentoses importantes. Uma é a ribose e a outra é a desoxirribose. Então, se você olhar aqui, ó, ribose, desoxirribose, opa, ele marca tudo, ó, bicho bom, hein? Olha lá, cabelo aqui. Quem são esses 2 carboidratos monossacarídeos? São carboidratos, está aqui, que fazem parte da composição dos ácidos nucleicos RNA ou ARN, tá? Às vezes o aluno pergunta, o que é ARN? É o RNA em português, ácido ribonucleico. O DNA, ácido desoxirribonucleico. Isso aqui, o DNA e RNA, são siglas em inglês, mas pode ser tanto RNA quanto ARN, DNA quanto ADN. Então, respectivamente. Então, o que acontece? A letra R do RNA é relativa à ribose, ao ribonucleico. E a letra D do DNA é o desoxirribonucleico, ou seja, a molécula de DNA e a molécula de RNA, além de ter as bases nitrogenadas, lembra lá? Citosina, guanina, timina, adenina, no caso do DNA, do RNA ainda a uracila, elas também têm um grupo fosfato, tá? Que é uma substância, uma parte inorgânica dele ali, PO4, e aí se for DNA vai ter desoxirribose, e se for RNA vai ter ribose. Ai, Dudu, não estou entendendo. Calma, por quê? Uma das substâncias que nós vamos estudar serão os ácidos nucleicos daqui a pouquinho, porque ela também é uma substância orgânica. E aí, sendo assim, você vai entender melhor. Vou falar, galera, lembra lá quando eu estava falando das pentoses, aqueles carboidratos monossacarídeos? Aqui, olha aqui, ó, dentro do ácido nucleico, tá? E aí sim, eu chamei bastante atenção que os carboidratos que têm 6 carbonos, as pentoses, são extremamente importantes para o nosso metabolismo, para um monte de coisa. Então, ó, os carboidratos mais utilizados pelo metabolismo celular para energia, produção de energia, é a glicose, que apresenta 6 carbonos. Então, a gente já tinha ouvido falar lá na sala de C6H12O6, uma hexose, né? Um monossacarídeo. Acho que vocês já se ligaram no nome, né? 3 carbonos, triose, né? 5 carbonos, pentose. E 6 carbonos, hexose. E aí estamos falando de hexoses. Uma das hexoses é a glicose, tá? Então, existem outras hexoses também de função energética. Por exemplo, a frutose, que é presente no mel, por exemplo. E ainda tem a galactose. Aí vai ter algum engraçadinho que agora vai falar, que tem no Galac, chocolate Galac. Sim, tem, mas é do leite, né, a galactose, tudo, mas a galactose, no leite não tem lactose? Aguarde, já vou te explicar, tá? Por que eu vou te explicar, inclusive, agora? Porque se você olhar aqui em cima de novo, você vai lembrar que os carboidratos são divididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. E aí eu vou falar agora dos disacarídeos. Marquei tudo, deixa eu voltar aqui. Então, galera, eu só queria que nesse momento vocês prestassem atenção. Algumas vezes vocês vão ver assim, os carboidratos são divididos em monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Veja bem, no lugar de disacarídeo aqui, pode aparecer em alguns materiais, algumas aulas, algumas situações, a palavra
Oligosacarídeo. Oligosacarídeo. Por que essa palavra? Olha, tem como aumentar. Ih, diminuir. Como aumentar? Eu quero aumentar. É muito difícil, gente. A gente está aqui se adaptando, aprendendo a mexer. Espero que você tenha conseguido. E desisto. Escrevo de novo. Ó, oligosacarídeo. Beleza. O que acontece com essa palavra? Esse radical, esse prefixo óligo, significa poucos, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Já ouviram falar nas oligarquias? Oligarquias é aquele que você tem poder na mão de poucos, ou seja, óligo significa poucos. Na biologia aparece essa palavra em outras situações além de oligosacarídeo. Então, disacarídeo, ele apresenta, vamos lá que vocês vão entender, eu vou deixar o oligosacarídeo aqui, tá? E nós vamos já falar sobre ele. Então, oligosacarídeos, disacarídeos, perdão, são carboidratos formados pela união de dois monossacarídeos. Olha lá, os carboidratos, né, disacarídeos estão dentro do grupo dos oligosacarídeos, que engloba os açúcares que têm de 2 a 10 cadeias de carbono, tá? Então, se você tiver de 2 até 10 cadeias de carbono juntas, de 2 até 10 monossacarídeos juntos, tá? Você tem um oligosacarídeo. Veja lá, hein? Se eu tiver 2, por exemplo, se eu tiver glicose ligada com glicose, glicose não é um monossacarídeo? Se eu tiver 2 glicoses ligadas, quantos monossacarídeos eu tenho? 2. Se eu tiver 3 glicoses e uma frutose, 1, 2, 3, 4 monossacarídeos. 4 monossacarídeos vai ser um oligosacarídeo. Mas 4 monossacarídeos não vai ser um di. Doutor, mas por que essa confusão? É porque é o seguinte, existem, na verdade, monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Só que, para nós, na biologia, só interessa, a gente só estuda os oligosacarídeos que tem 2 monossacarídeos. Ou seja, a gente já vai direto para disacarídeo, direto, tá? Mas é bom saber que eles estão dentro dos oligosacarídeos e assim, tá? Vocês vão conseguir entender que os dois, na verdade, nesse caso, é praticamente a mesma coisa. Eles têm uma fórmula geral também, aqui, agora aqui ele botou legal, né? CnH2n-2, ON-1, não se preocupa com esse aqui, porém, isso aqui sim eu quero que vocês se preocupem. Eu vou até desmarcar, porque eu não quero que vocês se preocupem com a fórmula geral dele, não. Mas, isso aqui eu quero. Existem 3 disacarídeos que nós vamos precisar saber muito sobre eles. Sacarose, passa para outra página. Olha quem está aqui, ó. Lactose. E cadê o outro? Tudo bem, vou achar nele que é a maltose. Se ele não tiver aqui, a gente coloca. Achei! Putz, tá aqui, tá bom? Então, são 3 disacarídeos de grande importância para nós, tá? Então, lembrando que eu já expliquei para vocês os monossacarídeos. Tarará, e agora estou explicando disacarídeos, que são 3. Qual o primeiro deles? Sacarose. Sacarose é aquele que a gente encontra no açúcar da cana, açúcar de beterraba, açúcar que a gente coloca no nosso café da manhã, que a gente coloca onde você quiser colocar, que faz doce. Então a sacarose ela é composta, como a gente já sabe, né, de 2 monossacarídeos. Sacarose é uma ligação entre glicose e frutose. Se tiver uma glicose ligada a uma frutose, olha aqui, ó, no desenho aqui ao lado, ó, eu tenho glicose e eu tenho frutose. Se houver aqui uma ligação entre elas, olha esse oxigênio aqui, né? Uma molécula de água, ela está sendo utilizada para formar isso aqui. Você promove a ligação entre a glicose e a frutose, e quando você liga a glicose mais frutose, você acaba tendo uma sacarose. Então, quem é a sacarose? A sacarose é um carboidrato disacarídeo formado pela ligação de uma glicose mais uma frutose. Como a gente já falou, abundante na cana, possui função energética, né? Caldo de cana bem gostoso, bem doce. Esse aqui é um carboidrato doce, tá? É um açúcar doce, né? Como a gente estava falando. Aí agora eu vou falar para vocês sobre aquele que eu disse que já ia falar, que é a
lactose e ela é presente no leite. A lactose é um disacarídeo, ela tem 2 monossacarídeos. E aí, quem são esses 2? Então, a lactose ela é composta de uma glicose e uma galactose, que ele não botou ali em cima. Se eu não botou é porque eu não vi. Mas, se eu tiver uma glicose ligada a uma galactose, tá? Que assim como a glicose ela é uma hexose, a gente vai ter aqui, então, a lactose. Aqui embaixo ele vai falar sobre intolerância à lactose. Eu gostaria que vocês lessem isso aqui, tá? E entendessem um pouco mais. Eu vou até falar um pouco, eu vou cobrar isso em avaliação. Eu quero que vocês fiquem bastante atenção, mas eu não irei ler tudo, porque senão a gente não consegue andar com a aula, tá? Então vai ficar por conta de vocês essa leitura, já peço aqui. Mas existem pessoas que são intolerantes à lactose. O pâncreas dela não produz uma enzima capaz de quebrar essa ligação, quebrar aqui esse oxigênio, separando a glicose da lactose, da galactose. E aí a pessoa acaba tendo uma série de problemas intestinais, gases, dificuldade de digestão, acaba dando açúcar lá para as bactérias que estão no intestino. Então você tem uma série de problemas relacionados à falta de capacidade de digestão da glicose, tá? Então, galera, o que nós temos aqui? A gente vai ter aqui, então, pessoas que são incapazes de digerir a lactose. Me perdi um pouco, meu telefone ligou aqui, é muita coisa, a gente está nessa loucura, mas voltando. Aqui está falando de tudo, né? Que produzem gases e tal, a pessoa vai ficar toda, enfim. O que acontece? Já viu hoje que existem produtos sem lactose? Na realidade, esses produtos sem lactose, a gente na indústria coloca a enzima lactase antes, separando a glicose da galactose. A indústria coloca aqui no meio, já lá no leite, por exemplo, posso colocar essa enzima. Inclusive, pessoas que têm esse problema compram cápsulas, às vezes, da enzima. O problema é que você não produz a enzima. Eu tenho muita preocupação porque eu conheço muita gente hoje que nessa onda aí de fitness e tudo mais, pessoas até idosas, não tomam leite com lactose porque lactose faz mal. Porque outra coisa, por exemplo, que não tem a ver com carboidrato, tá? Isso é proteína. O glúten faz mal. Cara, lactose faz mal para quem tem problema. Glúten faz mal para quem tem problema. Você não precisa parar de tomar lactose. Ela não faz mal para você, tá? Se você produz enzima lactase, fica tranquilo, irmão, tá? Claro que exageros fazem mal de qualquer forma, tudo bem? Então, eu quero que vocês leiam isso daqui e dêem uma pesquisada aí a mais. Eu vou sugerir para vocês algum vídeo sobre intolerância e alergia à lactose. Tá? Então, olha, falei para vocês de sacarose, lactose e agora eu vou falar sobre maltose. A maltose ela é encontrada nos vegetais e também com função energética. Tá? A maltose é um produto intermediário da digestão do amido e a glicose. Por quê? Existe a glicose, que é um carboidrato monossacarídeo, 6 carbonos. A maltose é formada por 2 glicoses, ó. 2 glicoses. Maltose. Glicose mais glicose. Tá? Então, a gente tem aí, quando eu tenho centenas de glicoses, aí eu tenho um amido. Então, tipo assim, eu posso ter uma glicose ligada a outra e centenas. Se não me engano, são cerca de 1.400 glicoses que formam um amido. Entendeu? Então, assim, deixa eu ver se eu faço uma coisa bem legal que eu gostaria que vocês copiassem. Então, eu tenho assim, ó, sacarose, ela é igual a glicose mais frutose, tá? Agora, lactose, ela é igual a glicose mais galactose. Resumindo, tá? E ainda tenho a maltose, que é igual a glicose mais glicose. Então, resumindo e copiando aí, nós temos 3 disacarídeos, a sacarose, a lactose e a maltose, e que de forma resumida agora eu coloquei para vocês que a sacarose é glicose mais frutose, a lactose é glicose mais galactose e a maltose é glicose mais glicose. Vamos agora para os polissacarídeos. Estou mudando aqui.
monossacarídeos. Galera, tô ficando bom nisso, hein? Depois de 2 semanas aqui treinando também e aprendendo e usando todas as ferramentas de todas as plataformas imagináveis, a gente está começando a ficar bom. Então, os polissacarídeos são formados por união de números, de vários, de um monte de monômeros de monossacarídeo, tá? Então, ele acaba virando um polímero, porque um polímero é algo feito de vários monômeros. Eu brinco assim, como se a parede fosse um polímero, formada por vários tijolos que são monômeros. Então imagina que um amido ele é grande pra caramba, cheio de tijolinho, que são os monossacarídeos que formam ele, são os monômeros. Então, o nome da formação seria polimerização, formação de polímeros. Então, ó, de forma diversa dos monossacarídeos, sacarídeos, dos polissacarídeos, isso aqui são solúveis em água, mas vamos lá, vou até desmarcar isso aqui. Os principais polissacarídeos são amido e glicogênio. Os principais, eu aumentaria aqui uma palavrinha. Os principais polissacarídeos energéticos, que dão energia para nós, são amido e glicogênio. O amido, tá? Ele é usado como reserva de energia nos vegetais. A gente não tem amido guardado no nosso corpo. Eu não tenho tecido de amido. Nem na batata da perna. Cara, que eu tenho certeza agora que vocês estão morrendo de rir com essa piada. Batata, amido da perna. Dá um tempinho para vocês se controlarem aí. Vamos voltar. Então, pode ser encontrado em sementes, raízes, caule de várias plantas, como por exemplo milho, batata, mandioca. Aqui embaixo vocês estão vendo a raiz de mandioca. Aqui amido de milho, provavelmente farinha de mandioca, na verdade. Tapioca, que é feito com isso aqui. Na verdade, aqui é tudo a mesma coisa aqui, né? E a sua síntese ocorre a partir da polimerização de glicose produzida na fotossíntese. Então, veja bem, a fotossíntese produz a glicose e ela é polimerizada, vai juntando um monte de tijolinho, glicose, 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 e forma um negócio grandão, que na verdade você vai ter um polissacarídeo, um amido, tá? O glicogênio, ele já é um polissacarídeo de reserva em músculos e fígados, ou seja, a planta não tem músculo e fígado. Então você vai encontrar ele no organismo de um animal, tá? Sua síntese ocorre pela polimerização da glicose, tá? Excedente na corrente sanguínea e também aqui no vindo da alimentação. Então olha só, nós não produzimos glicose, a gente não faz fotossíntese, mas a gente come o que a fotossíntese produziu. Nosso corpo, pela digestão, vai digerindo o amido e liberando glicose, que vai para a corrente sanguínea e chega ao fígado. Lá, essa glicose ela é armazenada em uma substância chamada glicogênio, que é também um polissacarídeo. Tá? Então, aqui a gente conheceu 2 polissacarídeos, um muito relacionado ao vegetal, que é o amido, e outro relacionado a nós animais, que é o glicogênio. Tá? Tem o glicogênio hepático, que é o glicogênio que fica no fígado, e o glicogênio muscular, que obviamente fica no músculo, né? Outros polissacarídeos, e aí esses polissacarídeos aqui são importantes, porque ele está dizendo aqui em cima, pessoal, estranho, amido e glicogênio, sim, esses são polissacarídeos energéticos, mas existem também polissacarídeos de fórmula de função estrutural. Por exemplo, a celulose presente na parede celular dos vegetais, ela é extremamente importante para a formação da estrutura dos vegetais. E a quitina, QI, tá, galera? Existe uma palavra chamada actina, AC mudo TINA, que é outra coisa. Aqui eu falo da quitina. Também é um polissacarídeo que compõe o exoesqueleto dos artrópodes, tá? Então, se você já estudou aí a artrópode, vocês conhecem quitina. Essa quitina também, ela vai ser encontrada na parede celular de fungos. Uma observação interessante é o seguinte: lembra que eu havia falado que poderia aparecer em alguns carboidratos a presença de nitrogênio? Pois é, a quitina é uma substância nitrogenada, tá? É um carboidrato nitrogenado, assim como o outro que eu não sei se vai aparecer aqui, que é o ácido hialurônico, o pessoal usa para fazer preenchimento labial. É um carboidrato polissacarídeo que, assim como a quitina, tem nitrogênio. Aqui mostrando para vocês à esquerda a produção de papel a partir de celulose, que é encontrado nas plantas, mas que todo papel, esse papel que vocês estão usando aí no livro de vocês agora, é feito desse polissacarídeo. Sem sombra de dúvida, isso é claro, isso é consenso.
A celulose é o carboidrato, é a substância orgânica mais abundante no planeta. Você está sentado numa cadeira aí, provavelmente, e eu estou numa de plástico aqui, mas a mesa da sua casa, a cadeira, o papel que você está escrevendo, a roupa que a gente está vestindo de algodão, a celulose. Então, assim, se eu estiver na sala que eu estou aqui, tirar todas as celuloses daqui, cara, sobra quase nada. Sai o telhado, que é de madeira, a cadeira, o móvel, a roupa que eu estou vestindo, o papel que eu estou aqui na minha frente. Então, assim, a gente usa muito essa substância. E aqui vocês estão vendo uma ecdise, uma troca, né, da lagarta, da cigarra, ficando para trás o seu exoesqueleto quitinoso, né, feito de quitina, que assim como a celulose é um carboidrato que faz parte da estrutura, né, no caso aqui de animal, e a celulose no caso de vegetal. Ok, galera? Então, aqui a gente coloca o final sobre funções dos carboidratos. Eu quero que vocês deem uma lida nesse texto final aqui, tá? Como principalmente o que diz respeito à fonte de reserva de energia, como também função estrutural. A gente veio falando isso aqui ao longo da aula toda, tá? E aí, para não ficar uma aula muito pesada, eu vou fechar aqui, mandar para vocês, e em seguida eu vou começar a gravar sobre lipídios, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que sim, vai ficar muito claro. Por favor, mandem alguma mensagem no grupo para mim e fala assim: Dudu, poxa, ficou ótimo, ou não, Dudu, você falou muito rápido. Me dá um feedback. Eu preciso que vocês me deem alguma resposta, no sentido de que eu quero saber se eu posso melhorar. A gente não tem experiência com gravação de videoaula, né? E por isso a gente pode estar errando, e de repente uma sugestão de vocês: cara, fala mais devagar, ou então aumenta a tela, tá? A gente vai conseguir fazer e atender vocês de forma bem plena. Valeu, galera!